Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rui Yamada. Vamos aqui na nossa primeira aula de estatística. Vamos abordar o assunto que já vamos entrar com a mão na massa, que é medidas de posição, que é a média, a mediana e a moda. Quando a gente fala de estatística, essas medidas são as que mais aparecem e que as pessoas mais se lembram dela, né? Então, já vamos botar a mão na massa, e aí a gente já vê os conceitos, aplica em algumas questões e já ficamos afiados para a prova. Então, vamos lá, pessoal. A primeira medida de posição é a média. A média é um conceito que a gente tem presente no nosso dia a dia, né? Desde a nossa época escolar, a gente já está preocupado de tirar a média 7, né, pessoal? Nós nunca fomos de passar com 5, né? Ninguém aqui. Então, esse já é um conceito que é bem comum na nossa vida e na estatística ele também é muito usado, né? Então, aqui vamos dizer, nessa primeira apresentação, a gente tem eu trouxe um exemplo bem simples, né? Desse mesmo que pode ser aplicado às notas de um aluno. Vamos dizer que nós temos 4 bimestres, uma prova por bimestre, e o aluno tirou 6 na primeira prova, 8 na segunda e 7 nas duas finais. Então, a média desse aluno foi a soma de todas as notas dividido pelo número de provas, né? Pelo número de ocorrências. Então, a gente vai fazer, sempre quando a gente trabalhar com média, a gente vai somar todos os valores e vai dividir pelo número ou de indivíduos, né, que a gente pesquisou, ou o número de provas, ou qualquer outra grandeza que especifique a quantidade de pessoas entrevistadas nessa pesquisa. Então aqui, no caso, foram 4 provas, então nós vamos dividir por 4 a soma das notas de todas as provas. Então aqui o resultado é 7, né? É 6 mais 8, 14. 7 mais 7, 14. 28. Dividido por 4, média 7. Essa média, pessoal, é a mais simples, né? Agora a gente tem uma média que é chamada média ponderada. Essa média ponderada ela ocorre quando os valores não têm a mesma importância no conjunto. Aqui, no caso da prova, a gente tem que cada nota de cada bimestre tem o mesmo valor. E a gente soma todas e divide pelo número de provas. Agora, pode acontecer de a gente ter um conjunto onde esses valores não têm a mesma importância, por conta de que eles ou são mais frequentes ou por alguma outra razão foi atribuído um peso maior para esse valor. Então, nesses casos, a gente vai usar o conceito de média ponderada, que a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar esse valor vamos dizer, pelo peso dele, pela importância dele. Então, vamos ver um exemplo aqui de média ponderada. Essa é uma questão da banca CESP e, e ela traz a informação de uma pesquisa que foi feita por uma empresa de transportes que consultou os usuários do serviço para que eles pudessem avaliar de 0 a 5, pudessem dar uma nota para a qualidade do serviço. Então, eles pesquisaram um universo um conjunto de usuários e pediram que eles dessem a nota de 0 a 5 para a qualidade do serviço. O resultado dessa pesquisa foi resumido nessa tabela que a gente vê aqui. As notas possíveis de serem atribuídas foram de 0 a 5, e na coluna da direita, a coluna da frequência, tá constando a informação de quantas pessoas deram cada uma dessas notas. Então aqui, pela coluna da frequência, a gente sabe que a nota 0 foi atribuída por 15 usuários. A nota 1 foi atribuída por 30 usuários. A nota 2 por 45. A nota 3 por 50. A nota 4 foi atribuída por 35 e finalmente a nota 5 por 5 pessoas. Então, gente, nessa situação, a gente não pode considerar que cada nota tem o mesmo peso,
Por quê? Porque, por exemplo, a nota 5 só foi atribuída por 5 pessoas. Então a gente não pode falar, esse aqui é um serviço nota 5, né? Porque a grande maioria das pessoas não deram essa nota. Então a gente vai precisar fazer esse trabalho de ponderar a média, que é pegar cada valor e multiplicar pelo número de ocorrências desse valor. Então aqui nessa equação da média aqui embaixo, a gente tem cada nota, né? O 0, o 1, o 2, a nota 3, a nota 4 e a nota 5, multiplicada pelo número de pessoas que deram essa respectiva nota. Aí sim eu tenho um valor ponderado de qual foi o total das notas atribuídas. E a gente vai dividir esse valor, lá na questão da prova, a gente dividiu pelo número de provas que foram realizadas, que foram 4. Aqui a gente vai dividir pelo número de indivíduos que foram pesquisados. Né? E qual é esse número? Por que aparece 180 aqui embaixo no denominador? Porque 180 é a soma das frequências. 180 é a soma dos 15 indivíduos que deram 0 com os 30 indivíduos que deram 1 e assim por diante. Então, a soma das frequências é a quantidade de indivíduos que foram pesquisados nessa entrevista. Então, a gente vai dividir toda a quantidade de notas ponderadas pela quantidade de indivíduos pelo número total de indivíduos, que é 180. Aí, dessa forma, o resultado da média é 2,41. Né? A média desse serviço foi 2,41. É diferente porque não é exatamente na metade. Né? Se a gente fosse calcular uma média simples das notas, de 0 a 5, a gente somaria as notas, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e dividiria pelo número total de notas, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse valor seria uma média simples, que daria, vamos fazer aqui rapidamente, 3, 6, 10, 15. 15 dividido por 6, que dá 2,75. É um valor diferente da média ponderada. Agora, pessoal, tem uma outra forma da gente apresentar os dados que a gente recolhe em uma pesquisa, que é essa forma de dados tabulados. Os dados tabulados é parecido aqui com essa questão que o CESP apresentou, né? Em vez de ter uma lista com os números todos apresentados, a gente agrupa eles em valores que se repetem. Então aqui, por exemplo, nessa pesquisa, é um exemplo de uma pesquisa que avaliou os salários de funcionários de uma determinada empresa. Então os valores que foram apurados de salários são essas aqui da coluna da esquerda. O 1.200, 3.600 e 6.000. São os 3 salários que existem na empresa. E na coluna da direita, que é a chamada coluna da frequência, por isso que a gente vai ver sempre esse F aqui, a coluna da frequência vai trazer a informação da quantidade de funcionários ou da quantidade de ocorrências do valor a que ele corresponde. Então, 1.200, o salário de 1.200 foi encontrado para 3 funcionários. O salário de 3.600 foi encontrado para 4 funcionários. E o salário de 6.000, né, apenas 2 funcionários recebem esse salário. A forma de dados tabulados, de apresentação de dados nessa tabela, é para resumir mais a informação. Né? A gente poderia apresentar os salários um a um. Poderia apresentar uma lista com 1.200, 1.200, 1.200 3 vezes, que é o número de funcionários dessa faixa de salários. Depois 3.600 4 vezes, que é
a quantidade de pessoas que recebem os 3.600 e depois 6.000 duas vezes, que é a quantidade de pessoas que recebem os 6.000 reais. A gente teria essa lista cumprida, né? Mas a gente pode trazer essa informação de forma mais resumida nessa tabela de dados tabulados. Aqui, assim, não parece muito complicado escrever essa lista, né, por extenso dos valores, mas numa pesquisa real, são entrevistados um número enorme de pessoas, né? Milhares, por exemplo, uma pesquisa que vai ver os salários no Brasil inteiro. Então, a gente vai ter milhares de funcionários. Então, fica impraticável escrever por extenso o salário de cada um. Por isso que convencionou-se usar essa tabela de dados tabulados para poder apresentar a informação de forma mais resumida. E existe uma outra forma de apresentação dos dados também, que é ainda mais resumida que os dados tabulados, que são os dados organizados em classe. Aqui, pessoal, é o mesmo exemplo, né? É uma pesquisa que verificou os salários de determinado número de funcionários. Só que, em vez de ter os salários pontualmente descritos, os salários estão apresentados em faixa de valor. Então, a primeira faixa, de 1.000 a 2.000, foi apresentada por 3 funcionários. Né? Foi identificado que 3 funcionários ganham de 1.000 a 2.000. A segunda faixa, de 2.000 a 3.000, existem 4 funcionários com essa faixa de valor. E na faixa de 3.000 a 4.000, são 2 funcionários. Então, pessoal, aqui pode ser que, vamos dizer, na primeira faixa, pode ser que eu tenha um indivíduo que ganhe 1.100, outro que ganhe 1.500 e outro que ganhe 1.800. Então, a gente agrupou esses 3 numa faixa de 1.000 a 2.000 e colocou a informação na tabela. É uma forma mais agregada de apresentar a informação, devido a essa questão de a gente necessitar, às vezes, pesquisar um número muito grande de dados. Então, a gente agrupa eles em valores para poder ficar, para a gente poder passar a informação de forma mais resumida, né? É lógico que quando a gente resume a informação demais, a gente perde, né, perde fidelidade. Mas, numa pesquisa, pode ser que esse nível de fidelidade que a gente perdeu não seja tão relevante e a informação ainda continue útil para o fim, né, que a gente quer analisar. Então, essa forma de apresentação de dados em classes é bastante útil. E aí, pessoal, como que a gente calcula a média de um valor para dados apresentados em classe, né? Porque, como a gente mencionou, os salários aqui da primeira faixa podem ser 1.100, 1.500, 1.800, a gente não tem certeza, né? E, e a gente precisa, ainda assim, chegar numa informação de qual que é a média de salários dessa empresa. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Aqui, como a faixa é de 1.000 a 2.000, a gente vai pegar o ponto médio dessa classe e considerar esse ponto médio como sendo a nossa referência para calcular a média. Aqui, nesse segundo slide, a gente tem aqui na segunda coluna o valor do ponto médio de cada classe. A primeira classe de 1.000 a 2.000, o ponto médio é 1.500, que são a somatória de 1.000 e 2.000 dividido por 2. Na segunda classe, 2.000 mais 3.000 são 5.000. Dividido por 2 é 2.500. E na terceira classe, o valor é 7.000 dividido por 2, 3.500. Então, nós vamos usar o valor do ponto médio de cada classe para poder ser a nossa referência para o cálculo da média. Aí, a partir do momento que a gente agora tem um valor exato, né, para o valor do salário, a gente procede da mesma forma como fizemos na tabela de dados tabulados que a gente viu no exercício das notas, né?
a gente vai multiplicar, né? Aqui é um cálculo de média ponderada, né? Porque cada salário tem um número diferente de ocorrências. Então, a gente vai multiplicar cada salário pelo número de ocorrências desse valor. E, e depois fazer o somatório de todos esses resultados, né? Então, 1.500, o ponto médio da primeira classe é 1.500. Eu tenho 3 funcionários que ganham os 1.500. Então, o valor ponderado desse salário é 1.500 vezes 3, 4.500. Da mesma forma, a gente procede com a segunda faixa e a terceira faixa. O somatório desses valores do salário ponderado, né, a gente vai dividir pelo número de funcionários total da empresa. Então, é 4.500 com 10.000 com 7.000, que é igual a 21.500, dividido pelo total de funcionários. E o total de funcionários a gente obtém pela somatória das frequências, né? A gente tem 3 funcionários com 1.500, 4 com 2.500 e 2 com 3.500. A soma desses funcionários é 9. Então, a gente vai dividir por 9 o valor dos salários que a gente obteve pelo meio da multiplicação deles pela frequência. Então, o salário médio desse conjunto é 2.388, né? Então, a gente chegou aqui no valor médio de um salário, mesmo estando diante de uma tabela de dados agrupados em classe, em que a gente não tem exatamente o valor de cada salário, mas a gente, encontrando o ponto médio de cada classe, a gente consegue fazer as contas da mesma forma como na tabela de dados tabulados que a gente viu anteriormente. Legal, gente. Agora a gente já pode passar para o segundo assunto, que é a mediana. A gente viu o cálculo da média e viu como se calcula a média por os 3 tipos de conjuntos, né? Para a lista simples, que foi o caso das notas, para os dados tabulados e para a distribuição de frequência. Agora nós vamos aprender a calcular a mediana também para esses 3 tipos de conjunto. E o que é esse valor mediana, né? Esse aí já não é tão comum quanto o valor da média, que a gente já está mais acostumado. A mediana é o valor central de um conjunto de valores ordenados. Então vamos supor aqui que o nosso conjunto que a gente esteja trabalhando seja esse aqui, bem simples. Um conjunto com 5 valores e os valores são 1, 2, 3, 4, 5. A mediana, ela vai indicar qual é o valor que está no centro desse conjunto. No centro, gente, não é igual à média, que é aquele cálculo do valor médio dividido. Esse centro aqui é um centro físico. É como se eu tivesse 5 valores e eu quero achar o valor que divide no meio esse conjunto, sobrando 2 valores para um lado e 2 valores para o outro, né? Sobrando a mesma quantidade de valores de cada lado. Essa aqui é a mediana. É um conceito assim, né, não é tão matemático quanto a média. É um conceito bem físico mesmo. Se a gente conseguisse, por exemplo, no caso dos funcionários, a gente ordenar as pessoas mesmo em fila, e é importante isso, que elas sejam ordenadas em ordem crescente de valor. Então, eu vou pegar as 3 pessoas que ganham 1.200, vou colocar na sequência as 4 pessoas que ganham 3.600 e as 2 pessoas que ganham 6.000. Eu coloco elas em fila e vou na pessoa que está no meio dessa fila e vou falar, olha, você é a mediana do conjunto. Então, o que vai acontecer? Do lado esquerdo dessa pessoa vai ter a metade dos valores e do lado direito dessa pessoa vai ter a outra metade. É um valor que está no meio do conjunto que divide ele em 2 metades iguais. Então, aqui nessa lista bem simples, bem pequena, a gente consegue identificar que o valor 3 é esse valor, que deixa de cada lado dele dois valores. Agora, gente, vamos passar para o segundo exemplo, que é onde a gente tem uma quantidade par de elementos.
No ímpar, é tranquilo, né, gente? A gente viu aqui que o 3 divide exatamente no meio, com dois elementos para cada lado. Só que agora que, quando a gente tem um número par de elementos, a gente não tem um único só elemento que esteja no meio do conjunto, dividindo ele em duas partes iguais. Porque aqui, se a gente olhar aqui no centro, o 3, o 3 sozinho não divide, porque ele deixa 2 de um lado e 3 do outro. Da mesma forma, o 4 também não divide, porque aí ele vai deixar dois valores de um lado e 3 do outro. Fica um conjunto capenga. Então, qual que é a solução para quando o número de elementos for par do conjunto? Nós vamos considerar dois elementos centrais, em vez só de um. Então, considerando os dois elementos centrais, aí sim eu tenho um número igual de elementos de cada lado da mediana. Então, bom, esse é um primeiro conceito, né? A gente conseguiu identificar visualmente, porque o número de elementos desse conjunto é pequeno, né? Só de olhar um conjunto de 5 elementos é fácil a gente identificar qual que é o que está no meio. Mas se a gente estiver diante de um conjunto com 30, 75, né, 100 elementos, vai ficar mais complicado. Então, o que a gente faz? A gente vai aplicar uma fórmula bem simples para poder identificar o elemento central de um conjunto no cálculo da mediana, que é simplesmente dividir por 2 o número total de elementos do conjunto. A gente é bem intuitivo. A gente quer chegar no elemento que está no meio, então a gente vai dividir o total por 2. Nesse caso do conjunto de números ímpar, a gente vai dividir por 2, 5 dividido por 2, 5 que é o total de elementos, né, do conjunto, dividido por 2, a gente vai chegar num valor 2,5. Então, assim, sempre que a gente dividir um valor ímpar por 2, a gente vai ter uma fração meio aqui. Né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar o 2,5 para o número inteiro imediatamente acima dele, que vai ser o 3. Então, o terceiro elemento, o que isso significa? Que o terceiro elemento do conjunto é a mediana. Então, a gente tem o primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3. Então, o 3 é a mediana do conjunto. Aqui ficou um pouco confuso, porque a gente chegou que o valor do terceiro elemento é a mediana. E, e o valor desse terceiro elemento também é 3. Mas a gente tem que, quando a gente calcula essa fração, 2,5 e arredonda para 3, o que a gente encontra, na verdade, é a posição desse elemento na fila. É a primeira posição, segunda posição, terceira posição. Encontrando a posição, aí a gente vai ver qual que é o valor. Nesse caso, coincidiu de ser 3 também. Então, a mediana do conjunto é 3. Desse primeiro conjunto é 3. Vamos passar agora para o conjunto de números par. Nesse conjunto, a gente vai proceder da mesma forma. A gente vai pegar o número total de elementos do conjunto, que nesse caso é 6, e dividir por 2. Essa divisão vai dar 3, que é um número inteiro já. Só que como o conjunto tem um número par de elementos, nós vamos ter dois elementos centrais. E a gente já encontrou o primeiro, que é por meio da divisão por 2 do número total de elementos do conjunto. E o segundo elemento central vai ser o elemento seguinte a esse. Então a gente só faz 3 mais 1, 4. Então os elementos centrais vão ser os elementos que estão na posição 3 e 4. Aí, justamente esses que a gente identificou inicialmente. Daí tem um detalhe que é o seguinte: o, o valor da mediana não vai ser nem 3 nem 4. O valor da mediana vai ser a média desses dois valores. Então a gente vai fazer 3 mais 4 dividido por 2, 3,5. Então, na verdade, a mediana vai estar aqui num valor intermediário entre 3 e 4. 3,5. E vai deixar de cada lado desse valor, né? 3,5 deixa de cada lado um número igual de elementos.
é a mediana do nosso conjunto. Tá certo, pessoal? A mediana é uma medida que nos ajuda a compreender mais ou menos como está distribuído o conjunto. À direita da mediana a gente tem valores inferiores a ela, à direita valores superiores a ela, e a mediana encontra-se exatamente no meio do conjunto. Ela se relaciona com a média, né? Essas medidas elas são próximas, né? Mas não são exatamente iguais. Então, por meio dessa diferença entre elas, a gente consegue ter uma interpretação mais apurada do conjunto. Vamos passar agora para o cálculo da mediana num conjunto de dados tabulados, né, que é aquele que a gente viu lá na questão dos salários. Aqui, pessoal, a gente poderia proceder da mesma forma. A gente, assim, para fins de entendimento, a gente poderia é, traduzir os valores dessa tabela para valores extensos. E aí a gente teria, por exemplo, um conjunto de com 1.200, três valores 1.200, depois quatro valores de 3.600 e dois valores com 6.000. Aí, a partir do número total, a gente faria a contagem de cada valor desse e por meio é, e a gente procederia da mesma forma como a gente fez com a lista de dados. A gente dividiria por 2 e encontraria o elemento que está no meio. Só que acontece isso, que os dados, muitas vezes, a gente não vai conseguir escrever eles por extenso, porque é uma quantidade muito grande de indivíduos que foram pesquisados. Então, a gente vai fazer o uso de um conceito que se chama, que se chama frequência acumulada. Vamos aqui passar para ele. Então, aqui a gente tem a mesma tabela e a gente usa um conceito de frequência acumulada. O que é esse conceito? A gente vai pegar a frequência de cada valor, né, e vai somar com a frequência dos valores que estão abaixo dele. Então, aqui, o valor 1.200 tem uma frequência de 3, então a frequência acumulada é o próprio 3, porque não tem nenhum abaixo dele. No valor de 3.600, a frequência acumulada de 3.600 vai ser a própria frequência dele somada com a frequência do valor anterior, que é 3. Então, a frequência acumulada de 3.600 é 7. São 4 em 3.600 e 3 em 1.200. E o valor de 6.000, a frequência acumulada em 6.000 é o próprio valor de 6.000, né, que é o 2, somado com as frequências acumuladas, com as frequências dos valores inferiores a ele. Então, a frequência acumulada em 6.000 é 9. É 3 mais 4, 3 mais 4, que são as frequências dos valores anteriores, mais a frequência do próprio 6.000. Então, a frequência acumulada é 9. E aí, como a gente interpreta essa informação? Bom, primeiramente, a frequência acumulada da última classe coincide com o número de indivíduos do conjunto. Então, a gente sabe que 9 também é o número total de indivíduos do conjunto, né? Se a gente somar aqui as frequências, a gente vai ter essa informação. Então, 9 é o conjunto, é o número total de elementos. Mas o que significa as frequências acumuladas anteriores? Significa que na primeira faixa, 1.200, significa que nós temos 3 funcionários que ganham 1.200. Na segunda faixa, o que acontece aqui? A partir do funcionário número 3, ele já não ganha mais 1.200, ele já ganha 3.600. E então, a partir do 3 até a frequência acumulada de valor 7, os indivíduos já ganham essa faixa de valor aqui, de 3.600. Então, vamos dizer, a partir do 3 é o indivíduo de número 4, de número 5, de número 6 e de número 7, que o 7 é o valor da frequência acumulada dessa classe. Esses indivíduos ganham
ganham 3.600. E a partir do 7, eles já ganham outra faixa de valor. A partir do 7, eles já ganham 6 mil reais. Então, o indivíduo 8 e 9, que é o valor da frequência acumulada dessa, é, desse último valor de salário, eles ganham 6 mil reais. Então aqui, gente, a gente consegue ver, aqui vamos colocar aqui, o 1, o 2 e o 3 ganham até 1.200. Então aqui, gente, vocês percebem que a gente conseguiu ter a lista uma lista dos funcionários, sabendo que o primeiro, o segundo e o terceiro ganham 1.200, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ganham 3.600 e o oitavo e o nono ganham 6 mil. Então a gente tem uma ordem dos salários e assim, com os dados em ordem, a gente consegue identificar qual que é aquele que está na metade. E tudo isso a gente fez só por meio dessa coluna da frequência acumulada. A gente não precisaria ter esse desenvolvimento todo que a gente fez aqui, a título de explicação, a gente não precisaria ter ele, porque na coluna de frequência acumulada, vamos só apagar aqui para a gente destacar, na coluna de frequência acumulada, a gente já tem essa informação. De 0 a 3, de 1 a 3 eles ganham 1.200, a partir do 3 até o 7 eles ganham 3.600 e a partir do 7 até o 9 eles ganham 6 mil. Então, a gente já consegue identificar onde que está cada faixa de valor, onde que está cada indivíduo com as respectivas faixas de valor. Então, a gente vai proceder da mesma forma como a gente fez, né? A partir do momento que a gente tem a frequência acumulada, a gente vai proceder da mesma forma que a gente fez no caso dos dados organizados em lista. A gente vai pegar o valor total de elementos, que é 9, dividir por 2, nós vamos ter 4,5. Como é um número ímpar, a gente vai arredondar para cima, vai arredondar para 5 e vai encontrar onde que está o elemento de número 5 na nossa tabela. E a gente vai fazer isso por meio da frequência acumulada. Então, o elemento de número 5, ele não está aqui, né, na faixa de 1.200, porque ele vai só até o terceiro elemento, e ele vai estar aqui, na segunda faixa. Por quê? Porque o 5 está acima do 3 e abaixo do 7. Ele encontra-se nesse intervalo, entre 3 e 7. Então, a mediana, né, que a gente identificou, que é o 5, ele está nessa faixa aqui, onde a frequência acumulada é 7. Então, aí, sempre lembrando, a mediana, a gente encontra a primeira posição dela, né, qual que é o elemento que é a mediana, nesse caso é o 5, e depois vê qual que é o valor que corresponde ao 5, né, que é os 3.600. Então, a mediana do conjunto é o 3.600. Legal, pessoal? Aqui a gente fez da mesma forma como na lista, só que usou o conceito de frequência acumulada para identificar qual que é a posição do elemento. Uma vez tendo o valor, sabendo a posição do elemento, a gente referencia o valor que corresponde a ele. Então, aqui, a gente sabe que até o sétimo indivíduo ganha 3.600. Né, a partir do terceiro até o sétimo, eles ganham 3.600. Então, o 5, que é o valor que a gente chegou da posição mediana, vai ganhar 3.600. 3.600, que é o valor da mediana. Legal, pessoal? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui a gente tem a mesma tabela, só que com uma pequena diferença. Aqui eu alterei aqui a quantidade dos funcionários que ganham 6 mil. Para quê? Para forçar o valor a dar um número par, que vai ser 10. Então a gente vai ter 10 funcionários na nossa pesquisa, e aí a mediana vai ter aquele detalhe, que quando o número é par, a gente não tem somente um elemento central, mas a gente tem dois elementos centrais. Então nós vamos aqui ver como que a gente busca esses dois elementos centrais nessa tabela de dados tabulados. O primeiro procedimento que a gente faz é encontrar a frequência acumulada, né, que ela vai nos ajudar a identificar a posição de cada elemento.
Então, a frequência acumulada desse conjunto, o primeiro valor de 1.200 é 3, que é o próprio valor da primeira faixa, né? Que é a primeira, não tem nenhuma anterior a ela, então é a própria, é 3. A frequência acumulada da segunda faixa é a frequência dessa faixa somada com a frequência da faixa anterior. 3 mais 4 é 7. E a frequência da última faixa são as frequências anteriores somados com a frequência da própria classe. Aqui faltou, aqui, gente, aqui na verdade é 3, que é a frequência acumulada da primeira faixa, mais da, a frequência da primeira classe, mais a frequência da segunda classe, mais a frequência da própria classe, que é 3. Né? Então, a frequência acumulada até 6.000 é de 10. E aqui a gente tem essa mesma correlação, que a frequência acumulada da última faixa de valor é igual ao número total de indivíduos na pesquisa. Então, a gente já construiu a tabela da frequência acumulada, então vamos encontrar qual que é a posição da mediana. A posição da mediana a gente faz dividindo o número total de elementos por 2, para chegar na metade do conjunto. Né? Aqui a gente tem que o número de indivíduos é 10, dividido por 2 é igual a 5. Aí lembrando que, como nós estamos diante de um conjunto com número par de elementos, nós vamos considerar 2 elementos centrais. Então, o primeiro é o 5 e o segundo é 5 mais 1, é o elemento seguinte, é o 6. Então, a gente vai buscar o quinto e o sexto elemento, né? Os elementos que estão na posição 5 e 6, dentro dessa tabela. Aí, a gente vai usar como referência a frequência acumulada. Vamos voltar aqui para ver. Nós estamos buscando o quinto e o sexto. Então, o quinto e o sexto não estão na primeira faixa, porque ela vai só até o terceiro, vai só até 3. A segunda faixa vai até 7. Então, o 5 e o 6 está compreendido dentro dessa faixa, da segunda faixa. Então, o valor de 5 é 3.600 e o valor de 6 também é 3.600, porque os dois estão na classe em que os dois estão nessa faixa de valor em que a frequência acumulada é 7, né, que compreende o 5 e o 6. E então, a rigor, a gente teria que fazer a média desses dois valores. Como eles são iguais, a, a mediana vai ser 3.600, que é o valor do quinto, mais 3.600, que é o valor do sexto, dividido por 2, que é o próprio 3.600. Mas pode ocorrer situações em que uma posição esteja num valor e a outra posição no valor seguinte. Então, por isso que por isso que a gente aplica o cálculo dessa média, porque aí a gente vai ponderar, a gente vai considerar os dois valores. Deu um exemplo desse em que eles estão que as posições centrais estão em faixas de valores diferentes, a gente tem nessa tabela aqui. Então, vamos lá, vamos ver se vocês já estão craques já. A gente tem os valores dos salários, né, 1.200, 3.600, 6.000, a quantidade de funcionários que ganham os respectivos salários. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a frequência acumulada desse conjunto. Então, a gente constrói uma coluna adicional na tabela e faz os somatórios das frequências com as frequências anteriores. Então, a primeira frequência é 3, a segunda frequência acumulada vai ser o valor da frequência 4 mais 3, 7, e o valor da última frequência vai ser o 3, o 4, aqui desculpa de novo, gente, mais o 7, que é o valor da frequência dessa classe. Então, a gente tem que o valor da frequência acumulada da última faixa é 14. E 14 também é o valor do número total de elementos do conjunto. Então, a gente fazendo 14 dividido por 2, para chegar no valor da mediana, a gente tem o valor 7. Como é um número par de elementos, nós vamos ter dois valores centrais. Esses valores serão o 7 e o 8, o valor seguinte ao 7. Agora, com
Com isso em mente, que nossos valores são 7 e 8, vamos encontrar onde que eles estão na tabela, né, usando a frequência acumulada. A gente sabe que o 7 está aqui, né, já está em cima aqui, a frequência acumulada da segunda faixa de valor, que é 3.600, é 7. O 8 já não está mais nessa faixa, o 8 já passou, então quer dizer que de 8 a 14, que é a frequência acumulada da faixa seguinte, eles estão aqui, né, na faixa de 6.000. Então, a gente tem que o sétimo elemento recebe 3.600 e o oitavo já está aqui, nessa segunda classe aqui, nessa terceira classe, que o valor é 6.000. Então, o oitavo elemento, o valor do salário dele é 6.000. Daí a mediana vai ser o valor médio entre esses dois salários, entre o 7 e o 8. Aí sim faz sentido a gente fazer a média entre os dois. Daí o valor vai ser 9.600 dividido por 2, 4.800. 4.800 é o valor da mediana, é um valor de salário em que a direita e a esquerda dele vai ter o mesmo número de indivíduos no conjunto. Legal, pessoal? Bom, aqui vamos ver uma questão, aqui vamos resolver uma questão de mediana, prática mesmo, usando aquele exemplo que a gente deu no começo do CESP, onde a gente calculou a média. Vamos usar o mesmo conjunto para encontrar a mediana. Então a gente tem uma tabela com as notas e com a quantidade de pessoas que atribuíram essas notas. Né? Na busca da mediana, a gente vai encontrar qual que é aquela pessoa que deu a nota que está no meio do conjunto, entre o total de pessoas que foram entrevistadas. O total de pessoas que foi entrevistada é a soma da frequência, que é 180. Então a gente vai estar buscando a mediana, 180 dividido por 2, a gente vai estar buscando a posição 90. A posição 90 e a posição 91, porque se trata de um conjunto de número par de elementos. Então, como que a gente vai encontrar a posição 90 e a 91 no meio dessa tabela de frequência aqui? A gente vai usar o conceito de frequência acumulada. Né? Vamos construir a tabela, colocar os valores das frequências acumuladas, porque a partir do valor da frequência acumulada, a gente consegue identificar onde que estão os elementos 90 e 91. Aqui no slide seguinte, eu trouxe já pronto o cálculo da frequência acumulada. Então, a gente tem a frequência acumulada para cada classe, né? Que são as frequências somadas da própria classe, somada com as frequências das classes anteriores. Então, aqui a gente já tem o valor das frequências acumuladas de cada nota, né? E a gente vai precisar buscar o valor, onde que está o valor, o elemento de número 90 e o elemento de valor 91. Aí a gente usa a informação da frequência acumulada. O 90 a gente já tem ele próprio aqui, e o 91 ele está acima de 90 e está compreendido aqui, nessa faixa de valor em que a frequência acumulada é 140. Então, o elemento de 90 é a nota 2, e o elemento de 91 está aqui nessa faixa onde a frequência acumulada vai até 140. Então, o 91 está compreendido aqui nessa faixa, que vai até 140, ele vale 3. Então, a mediana é a média dessas duas notas. Vai ser 2,5. A gente voltando para a questão diz que pede para a gente julgar se é verdadeiro ou falso, se a mediana da série de notas obtidas pela empresa é 3. Né? A gente chegou lá no cálculo lá que ela é 2,5. Então a questão tá errada, né? O item está errado. Legal, pessoal. Agora vamos ver como que a gente calcula a mediana para aquele terceiro tipo de conjunto, que é o conjunto dos dados agrupados em faixa de valor. Então, voltando aqui, nós temos
aquele mesmo conjunto, onde os salários estão distribuídos em faixa de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000, e com o respectivo número de funcionários, em cada faixa. Aí como que a gente vai encontrar o valor do funcionário que está no meio desse conjunto? Né? O funcionário que está no meio do conjunto, a gente sabe fazendo aquela conta de dividir por 2 o número de indivíduos que foram pesquisados. Então, o número de indivíduos que foram pesquisados é 3 mais 4 mais 2 é 9. Né? Então, a gente tem que o total de indivíduos pesquisados é 9. O indivíduo que está na metade desse conjunto é, é o 4,5. Né? A gente arredonda para 5. Tal. Só que o 4,5 a gente consegue identificar ele aqui nessa faixa de valor, mas não consegue dizer exatamente em qual posição dessa faixa ele está. Por exemplo, entre 2.000 e 3.000, ele pode estar em 2.200, em 2.500 ou em 2.900. A gente não pode indicar com precisão. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Para determinar a mediana nesse tipo de conjunto, foi desenvolvida uma fórmula. Né? Os matemáticos chegaram a uma fórmula que traz um valor aproximado da mediana para esse tipo de conjunto. A fórmula é essa aqui que aparece em cima da tabela. Né? É essa sopa de letras aqui, mas a gente vai ver que não tem nada complicado, né, para aplicar essa fórmula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de partir para a aplicação da fórmula, é proceder da mesma forma como a gente fez com os dados tabulados, que é identificar a posição do elemento mediano, usando como referência a frequência acumulada. Então, nesse conjunto aqui, vamos determinar a frequência acumulada do conjunto, que vai ser 3, 3 mais 4 e 3 mais 4 mais 2. Né? Vamos somando cada frequência com a frequência anterior. Então, a coluna de frequência acumulada vai ter esses valores. 9. E a posição mediana vai ser o número total de elementos do conjunto, que é 9, dividido por 2, 4,5. Então, o que a gente vai fazer é procurar o valor 4,5 usando como referência a frequência acumulada. Então, 4,5 não está aqui nessa primeira faixa, onde o valor só vai até 3, e 4,5 então encontra-se aqui na segunda faixa, onde a frequência acumulada vai até o sétimo elemento. Então, o elemento na posição 4,5 está aqui dentro dessa segunda faixa. Aqui, pessoal, a gente não vai se preocupar com a questão de arredondar para cima o valor quando o conjunto for ímpar, nem de considerar os dois valores centrais quando o conjunto for par. Por quê? Porque essas aproximações ou esses ajustes, eles já estão considerados dentro da fórmula. Então, a própria fórmula, os próprios termos da fórmula já vão nos ajudar a fazer esse arredondamento, né? Então, o que a gente precisa fazer é só dividir por 2 o número de elementos do conjunto, e aí a gente vai ter a posição da mediana, e aí encontrar essa posição da mediana usando a frequência acumulada. Então, a gente encontrou que o valor é 4,5, e o valor 4,5 está aqui nessa faixa de valor onde a frequência acumulada vai até o sétimo elemento. Então, aqui, por que a gente fez isso, pessoal? Para encontrar a classe aonde se encontra a mediana. Então, a classe onde se encontra a mediana é essa aqui, que a gente identificou, né, por meio da frequência acumulada. Então, a gente sabe que essa é a classe mediana. Agora, o valor da mediana pode estar em qualquer lugar entre 2.000 e 3.000. A gente vai encontrar esse valor por meio da aplicação da fórmula da mediana. Então vamos lá. Por que a gente precisou encontrar essa classe mediana? Porque a fórmula da mediana, essa sopa de letras aqui, da fórmula da mediana, ela diz respeito, ela faz referência a valores da classe mediana, onde a gente identificou. Então vamos lá ver quais são esses termos da fórmula e como que a gente usa essa informação da classe mediana que a gente identificou para
para jogar na fórmula e chegar no valor. Então, pessoal, olha aqui, a mediana, a forma da mediana, ela envolve o limite inferior da classe mediana. Então, isso aqui é até lógico, né, pessoal? A gente sabe que a mediana está aqui, entre 2.000 e 3.000. Então, a fórmula começa já tomando em consideração o valor inferior da classe mediana. Então, a gente sabe que a mediana vai ser 2.000 mais algum valor. Esse valor a gente vai encontrar por meio desse outro desenvolvimento. Mas a gente sabe que, então, a mediana está entre 2.000 e 3.000. Então, nós vamos começar... Então, ela começa com 2.000. Então, já estamos aqui na noção de chegar perto do valor da mediana. É 2.000 mais... É 2.000 mais um valor aqui. Esse valor, do que ele vai ser composto? Vai ser composto pelo resultado dessa fração multiplicado por h. O resultado dessa fração, essa fração é composta por n dividido por 2, sendo que n é o número de indivíduos total do conjunto. Então é os 4,5 que a gente chegou lá quando calculou a posição da mediana. Então a gente tem que é 9 dividido por 2, a f aqui anterior é a frequência acumulada anterior à classe onde se encontra a mediana. Aqui a gente apagou a informação da frequência acumulada, mas a gente tinha que era assim, 3, 7 e 9. Então a frequência anterior é a frequência acumulada anterior da classe mediana, então vai ser o valor 3. E esse FI é a frequência da própria classe mediana. A frequência da própria classe mediana é o 4. Então aqui a gente já tem essa fraçãozinha já desenhada. E é ela vezes o H. E o que é o H? O H é a diferença entre o maior e o menor valor da classe mediana. Então, o maior valor da classe mediana é 3.000, o menor valor é 2.000, então o H vai ser essa diferença entre 3.000 e 2.000, que vai ser igual a 1.000, né? E pronto, pessoal. Aí, fazendo essas continhas, a gente vai ter o valor, que nessa faixa de 2.000 a 3.000 representa a mediana do conjunto. Eu trouxe essa conta pronta aqui, ela é igual, esse termo aqui, vai ser igual a 0,375. E vezes o 1.000 vai ser igual, multiplicado pelo 1.000, vai ser igual a 375. Essa parcela da forma, 375. Mais os 2.000 do limite inferior, nós vamos chegar no valor de 2.375, que é esse valor intermediário entre os 2.000 e 3.000, que representa a mediana do conjunto. A mediana está bem, aqui vamos dizer que aqui é o meio do conjunto, a mediana está bem por aqui, assim, né? Porque a gente está aplicando essa fórmula, fica um pouco abstrato para a gente entender, mas a gente procede da mesma forma como a gente fez com os dados tabulados. Nós vamos fazer a coluna da frequência acumulada, encontrar ali na frequência acumulada onde que está a posição mediana, que é obtida dividindo por 2 o número total de elementos do conjunto, e aí a gente vai chegar no valor da classe mediana. E aí, tendo a classe mediana identificada, a gente só vai na fórmula e substitui os valores na fórmula de acordo com os valores de referência da mediana. Tá joia, pessoal? Vamos lá ver o que a gente tem aqui para a próxima. Então, bom, nós vimos o cálculo da mediana, então, para todos os tipos de conjunto. Para os dados simples, né, apresentados em lista simples, para os dados apresentados em dados tabulados e para os dados apresentados em faixa de valor. Agora, a gente vai passar para a última medida de posição, que é a moda. A moda
é a, a moda é o valor do conjunto que mais se repete. Por exemplo, naquela questão do salário, a gente volta aqui para a questão do salário, nessa tabela aqui, a gente tem, a gente tem que a moda é o valor do salário que mais acontece no conjunto. Então a gente identifica isso rapidamente, visualmente, por meio da coluna de frequências. A frequência, a maior frequência, que no caso é 7, é a moda do conjunto, que é o salário 6.000, né? Desculpa, o salário 6.000, que ocorreu 7 vezes, é a moda do conjunto. Então, é o conceito de moda, o valor que mais se repete no conjunto. Se a gente for pegar um conjunto aqui, um conjunto simples, que é esse aqui, o primeiro que a gente viu, a moda vai ser a nota 7, porque a nota 7 apareceu duas vezes. Aí pode ter conjunto que não tem moda? Pode, né? É um conjunto que cada nota é diferente e única. E então esse conjunto a gente chama de amodal, não tem moda. E, e pode ter um conjunto que tenha duas modas? É possível também, né? Vamos dizer que o aluno tirou 6 e 6 e 7 e 7. Então o conjunto ele possui duas modas, vai ser o 6 e o 7. Legal, gente? Então o conceito de moda é bem simples, é aquele valor que mais repete. A gente consegue identificar ele visualmente, muitas vezes, num conjunto pequeno, né, como é esse, das notas. No conjunto de dados tabulados, a gente consegue identificar facilmente também, só olhando a informação da frequência. Aqui a gente tem que, nesse conjunto aqui, a gente tem que, é o valor de 3.600, que é a moda. Por quê? Porque a frequência dele é a maior frequência do conjunto. Ele se repetiu 4 vezes. Então, no caso de dados tabulados também é muito fácil identificar a moda. Aí o único que é da questão da moda é quando a gente precisa identificar ela, quando o conjunto está na forma de faixas de frequência, de faixas de valor também. Quando ele está, da mesma forma que a gente precisou aplicar a fórmula para calcular a mediana nos dados organizados em faixa de valor, a gente também vai precisar aplicar uma fórmula para encontrar a moda nesse tipo de conjunto. Então, o espírito é o mesmo, pessoal. A gente tem uma fórmula, né, que também é essa sopinha de letrinha, mas a gente consegue retirar os valores da tabela e jogar na fórmula e chegar no valor. Aqui, a diferença vai ser que, em vez de encontrar a classe onde está a mediana, a gente vai encontrar a classe onde está a moda. E aí é bem mais direto de fazer, porque a classe onde está a moda é a classe onde possui a maior frequência do conjunto. Então a gente sabe que a faixa de 2.000 a 3.000, que tem a frequência igual a 4, é a moda desse conjunto. É a classe modal. A gente denomina ele de classe modal. Aí com a classe modal em referência, a gente consegue substituir os valores na fórmula e, e chegar num valor aproximado de qual é a moda do conjunto. Então, vamos lá, da mesma forma que a gente fez para a mediana, o primeiro termo, o primeiro termo da fórmula da moda é o limite inferior da classe modal, né? Como a gente sabe que a moda está entre 2.000 e 3.000, então é natural que a gente comece o cálculo já partindo de 2.000. E é 2.000 somado com essas parcelinhas aqui. É, o que que, o que que, o que que muda em relação à forma da mediana? Aqui o H é o mesmo. O H vai ser a amplitude entre a amplitude da classe modal, que vai ser 3.000 menos 2.000, vai ser igual a 1.000. Vai mudar esse termo central aqui. Isso é até útil, gente, para a gente decorar as fórmulas e levar para a prova, né? A gente calcula, a gente decora um esqueleto e vai fazendo as adaptações de acordo com o que está sendo pedido na questão. Então, aqui a gente vê que a fórmula da moda é muito parecida com a fórmula da mediana. Porque a única coisa que vai mudar é esse termo central aqui. Então, isso aí, com prática, a gente vai pegando. Eu sei que existe uma dificuldade da gente memorizar essa fórmula, porque são muitas coisas que a gente tem que memorizar. Existem bancas como o CESP que não cobram tanto a aplicação de fórmulas, mas cobram mais o conhecimento do conceito por meio que a gente consegue demonstrar que a gente tem o conhecimento do conceito
por meio só de visualizar o conjunto e tirar informações, mas tem hora que a prova, a banca vai pedir para a gente aplicar a fórmula. Então, não tem jeito, a gente vai ter que decorar. Então, mas não é nenhum fim do mundo, porque as fórmulas seguem a mesma lógica. Nesse caso aqui, da mediana e da moda, as fórmulas seguem a mesma estrutura, né? E a forma de chegar nos valores para aplicar essas fórmulas é a mesma. Então, aqui na moda, a gente vai identificar a classe modal, a classe que mais se repete, e vai substituir os valores na fórmula. O que, que é o delta A e o delta P que aparecem aqui na fórmula? O delta A e o delta P, delta a gente já sabe que é uma diferença, né? E ela vai ser a diferença entre a frequência da classe modal menos a frequência anterior à da classe modal. Então, no caso, a nossa classe modal, a frequência é 4, e a frequência da classe anterior, a classe modal, é 3. Então, o delta, aqui a gente está calculando o delta A. O delta A vai ser igual a 1. E o delta P, esse A e P é o delta em relação à frequência anterior, é o delta A, e o delta P é a frequência, é o delta em relação à frequência posterior. Esse aqui também é uma informação bacana para a gente guardar para a memorização. Então, o delta P é o delta entre a frequência da classe modal, 4, menos a frequência da classe posterior à classe modal, que é 2. Delta P igual a 2. E pronto, gente. Agora a gente tem todos os elementos para aplicar na fórmula, né? Aqui, o delta, o delta A a gente identificou que é igual a 1, né? Aqui 1 de novo, mais o delta P que é 2. Então, na verdade, essa expressão aqui vai ser igual a 1 sobre 3, né? A expressão vai ser igual a 1 sobre 3, vezes 1000, que é o valor da amplitude de classe. Isso vai dar 1 sobre 3 é 0, a dízima periódica, 1,333. Multiplicado por 1000 vai ser 333. Então a nossa moda vai ser 2000 mais 300, desculpa, 2000 mais 333 vai ser igual a 2333, né, aproximadamente. Então aqui, dentro da classe modal, que é entre 2000 e 3000, a moda vai ser 2.333, né? Significa que o valor mais próximo de salário daquele que mais ocorreu no conjunto é 2.333. Aí, por fim, o último slide é uma aplicação de fórmula também para calcular a moda, só que é uma fórmula diferente. Em vez de ser, ela coincide com a fórmula anterior, no termo por usar o limite inferior e por usar a amplitude da classe para multiplicar esse termo aqui central, mas esse termo central aqui é diferente. Em vez de ser o delta A e o delta P, ele usa a frequência posterior e a frequência anterior no cálculo. É até mais simples do que a fórmula anterior, porque aqui a gente não vai trabalhar com a diferença entre as frequências, mas a gente vai usar as frequências, a frequência posterior, que é 3, não, desculpa, a frequência posterior à classe modal é 2. Né? A classe modal é essa aqui, que o valor da frequência é o maior, a frequência posterior é 2, e a frequência anterior é 3. Então, para substituir na fórmula, a gente vai usar diretamente esses valores. Então, é uma forma mais rápida de ser aplicada, mas ela não tem um valor tão exato, igual é o valor da fórmula anterior. Por que existem essas duas fórmulas? Porque são fórmulas válidas, né, que chegam a um valor aproximado. Uma é mais utilizada porque chega em um valor mais próximo, mas essa fórmula do King também é uma fórmula válida, né? Então vamos substituir os valores. O limite inferior da classe modal é 2000. A frequência posterior é 2. Aqui também a frequência posterior. E a frequência anterior
é 3. Então, o H, que é a amplitude da classe modal, é 1000, que é os 3000, o limite superior da classe modal menos o limite inferior. Aqui, o resultado dessa conta vai ser, eu trouxe aqui pronto também, vai ser esse termo aqui vai ser igual a 0,4. Esse termo, a divisão das frequências vai ser igual a 0,4 vezes 1000 dá 400. Esse termo todo aqui vai ser igual a 400. Somado aos 2000, que é o limite inferior da classe modal, a gente tem que a moda calculada por essa fórmula é igual a 2.400. É um valor um pouco diferente do valor anterior, que foi 2.333, mas é um valor aproximado e válido também válido também, né, na determinação da moda. Bom, é isso, pessoal. Vimos as 3 medidas de posição, vimos como aplicar cada uma dessas medidas aos 3 diferentes tipos de conjunto, que é a lista, os dados tabulados e os dados apresentados em faixa de valor, né? A gente vê que a lógica segue a mesma, né? A gente precisa fazer pequenas adaptações dependendo do tipo de conjunto, né? Quando a gente chega no valor, na classe, nos dados apresentados em classe, aí a gente vai precisar aplicar essas fórmulas, né? Demanda a gente decorar essas fórmulas, mas o espírito para a gente chegar até os dados, para jogar na fórmula, é o mesmo que a gente usou em dados tabulados, é usar o conceito de frequência acumulada para encontrar a classe onde está a moda ou a mediana e depois aplicar a fórmula. Um último detalhe é que essas duas fórmulas, a primeira fórmula que a gente viu de Schubert e a fórmula de King, a mais usada é a de Schubert. Se a questão de prova não mencionar nenhuma dessas fórmulas, não nos pedir para calcular por nenhum dos métodos, a gente usa o de Schubert, que é o primeiro que a gente viu. Esse de King é só se a questão for específica e pedir para a gente usar ela. Mas também a diferença entre uma fórmula e outra é só esse termo central, né, em vez de a gente usar o delta das frequências, a gente vai usar a frequência anterior e a frequência posterior. E então assim, compensa a gente, né, no nosso estudo, a gente internalizar a existência dessa fórmula de King, porque né, se a questão de prova pedir, a gente está preparado. Então, eu recomendo vocês depois dessa aula, se não leram o material ainda, voltar para o material, porque lá tem um passo a passo, porque essa questão mesmo de cálculo é método, né? Não é nada complicado, mas a gente precisa ter desenvolver a disciplina de saber o passo a passo do método, para ter isso bem familiar, né, chegar na hora da prova e ser uma coisa bem automática mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos lá no fórum. Um forte abraço e a gente se vê.